Aí, agora acho que deu certo. Bom dia, tudo bem? Então, para me apresentar, e aí deixar a Roberta também se apresentar, eu me chamo Renato Faustino, eu sou psicólogo, eu sou doutor em psicologia, numa área chamada análise experimental do comportamento, que é uma área da psicologia que trabalha com essas relações que a gente estabelece com o mundo. Eu sou professor universitário, sou coordenador do curso de psicologia da Unibras, aqui de Rio Verde, e também trabalho na área de gestão de pessoas. Eu trabalho em uma grande corporação com gestão de pessoas em todas as áreas do RH. E quero, em primeiro momento, agradecer vocês, a empresa de vocês, ao Rogério, que conheço há anos e que fez esse convite, e agora aqui também nesse painel a receptividade de todos vocês. Falar sobre saúde mental, em especial no mês de setembro, acredito que é uma questão de muita importância social e que desperta muita consciência na gente. Né? E a gente vai estar aqui, eu e a Roberta, para conversar um pouco com vocês sobre tudo isso e nos mostrar à disposição até para conversas futuras. Não é, Roberta? Quer se apresentar antes da gente entrar de fato no conteúdo? Bom dia. Estão me ouvindo? Ficou mudo, Roberta. Agora sim. Eu sou a Roberta Marinho, eu sou psicóloga, eu especialista uma abordagem da psicologia chamada psicodrama. Eu atuo em psicologia clínica. Eu também, como o Renato disse, acho muito importante essa questão da saúde mental. Não só a saúde física, mas a saúde mental, porque nós não somos só um corpo, nós somos mente também, então se complementa. Continuar, Renato? Vamos lá. Então, gente, vocês são da área de tecnologia da informação, né? Então acho que vocês estão mais acostumados do que nós a esses momentos de live, de conexão. Mas eu acredito que essa é uma transformação da sociedade, né? E até tenho falado com meus alunos e vivenciado isso também nos contextos clínicos, que faz a gente repensar algumas questões, né? Inclusive que abre oportunidade para a gente experienciar algo que é muito novo para a sociedade de modo geral, que por um lado teve limitações e restrições, né? Nesse nosso momento de pandemia, a gente vivenciou várias restrições, mas ao mesmo tempo a gente foi agraciado com formas diferentes de se trabalhar e conexões que nos levam à proximidade. Está aqui esse exemplo, né, que nesse momento mostra na minha tela. 89 profissionais de uma empresa conectados em cidades e regiões diferentes. E aí, quando a gente chama atenção à questão de saúde mental nesse momento, e construindo o objetivo desse painel, a gente pensou em abordar um pouco dos conceitos, logicamente, mas também trabalhar um pouco despertando consciência sobre a diferença entre teorizar e viver a vida. Né? No juramento do psicólogo, a gente tem isso com muita clareza, e esse é, na verdade, o momento de tomada de consciência para o que eu vivo, como eu vivo e como eu cuido de mim mesmo, né? E quando eu cuido de mim mesmo, como eu cuido do outro que está à minha volta. E aí a gente construiu esse debate, né, Roberta, pensando em alguns temas que despertam o nosso interesse de modo geral e que são as queixas de muitas pessoas que causam até incompreensão, que vão desde o motivo do meu adoecimento, ou se eu de fato sinto algo que é chamado adoecimento, por exemplo, ansiedade, por exemplo, depressão, por exemplo, estresse, e como eu posso lidar com isso. Para começar um pouco essa minha contribuição com vocês, eu quero só chamar a atenção porque a própria psicologia e a sociedade, ela aprende muito a falar sobre a doença, não é verdade? Observa para vocês verem. A gente dá muita atenção quando a pessoa está doente. Às vezes, se você vê a dor física do outro, por exemplo, um corte, você já se preocupa, você se dedica, né? O que aconteceu com você, Renato? Que você se machucou como? Então,
quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando, a princípio, de algo que talvez eu não veja. É o primeiro momento. E em um próximo momento, isso pode se tornar visível e acaba se tornando através dos comportamentos. Quando a gente recorre à definição da Organização Mundial de Saúde, né, que norteia toda a nossa forma de trabalho, a gente sabe que bem-estar envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Olha que legal. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o ser humano é fluido, né? Que em saúde mental, nós não temos uma balança que pese tudo do mesmo jeito. Então, quer dizer, saúde mental acaba se relacionando a uma virtude, que seria pensar sobre felicidade, pensar sobre bem-estar subjetivo, que é, na verdade, um estado ligado a momentos de vida e situações que me levam a isso, né? Mas eu posso ter oscilações de momentos felizes, um mais ou menos. É exatamente esse o ponto da saúde mental. Porque na saúde mental, o equilíbrio nem sempre vai ser equivalente. Então, nessa balança, eu vou ter dias mais felizes, dias um pouco mais irritados. E isso, a princípio, é característica do ser humano, né? Quem de nós acorda todo dia do mesmo jeito feliz? E é, na verdade, também a beleza que existe em ser humano em conectar-se com os demais humanos. Agora, para olhar um pouco mais a fundo sobre saúde mental, eu também preciso ficar atento que, nessa balança, eu preciso ter momentos de satisfação e felicidade com mais frequência do que os momentos de preocupação e tristeza, né? Mas, ao mesmo tempo, o ser humano é biopsicossocial. Então, quer dizer, a gente está falando de um indivíduo que, por um lado, ele tem conexões sociais, em qualquer forma que elas se configurem. Por um lado, ele tem a saúde física e, por um lado, ele zela por ele mesmo, por quem está à volta. E esse é um ponto muito importante, porque a gente está falando aqui que, em saúde mental, alguns sintomas, eles acabam nos incomodando em vários contextos. Por exemplo, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações afetivas. E, de certo modo, é um ponto que, como não é uma expressão física, muitas vezes os indivíduos optam por pensar e deixar, né? Dizendo assim, nossa, mas tudo bem, vai passar. Ou, um dia ou outro, isso passa. E até por causa da carência em termos de atendimento e qualificação profissional apta para isso, às vezes as pessoas elas não buscam um atendimento, não conseguem enxergar a necessidade de um atendimento adequado, né? Até os meus clientes, em clínica, meus pacientes, o que a gente trabalha inicialmente é esse tocar de consciência que me leva a entender o que eu sinto, porque autoconhecimento não faz mal para ninguém, não é verdade? A gente não conhece ninguém que ficou sofrendo por se conhecer bem. A gente conhece pessoas que às vezes se fecham tanto que não conseguem se conectar com isso que sentem. E para vocês terem ideia, né, essa é uma questão tão importante, inclusive aqui no Brasil, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, os próprios transtornos depressivos, eles podem tomar conta de 5,8% da população. Então, a gente está falando de 12 milhões de pessoas que podem ter sintomas depressivos. E mais, a gente tem uma estimativa, lógico que os estudos, eles têm um viés aí de desinformação por causa de casos que não são reportados, mas eles têm estimativa de 30 milhões de pessoas que terão, durante a sua vida, no Brasil, algum episódio depressivo. Olha que interessante, né? E aí eu chamo a atenção de vocês. Olha que essa tomada de consciência, inclusive, para colocar em pauta saúde mental em um evento da empresa de vocês, de tecnologia da informação, é um passo para a conexão e dessensibilização de algo que tanto merece atenção como tem resultados satisfatórios. Então, eu preciso sofrer, eu escolho estar sofrendo,
porque eu escolho me fechar ou eu escolho me eximir da procura por um atendimento especializado, ou às vezes até eu não consigo visualizar outras alternativas de vida, né? Então, esse é um momento, quando eu coloco esse índice estatístico, para dessensibilizar ao mesmo tempo para pedir que vocês olhem um pouquinho para o espelho da verdade e tentem entender assim, ó, primeiro, eu tenho o direito de me sentir com oscilações de humor? Eu tenho o direito de me sentir perfeitamente, isso me faz ser humano, mas eu posso me atentar para cuidar um pouco mais de mim? Maravilhoso, convido vocês para olharem um pouco de vocês, olharem um pouco para as expectativas que vocês têm de vida e o que você faz por elas, né? Porque, inclusive, nos momentos de pandemia, o que a gente tem vivido muitas vezes é uma vida com pouca variabilidade. Então, às vezes, a gente coloca muita restrição e a nossa rotina fica sendo trabalhar, dormir, por exemplo, ou trabalhar e comer, ou trabalhar e ficar conectado no celular. Então, esse chamado com esses dados em prol do cuidado da saúde mental, ele traz para vocês a responsabilidade de avaliar um pouco do seu dia e como você está cuidando da sua saúde mental. Olha que legal. Porque se fosse uma ferida física, volto a falar, você estaria olhando para ela porque ela estava evidente. Então, olha e busca assim, qual é a minha participação ou o meu cuidado em relação a mim mesmo e ao que eu sinto e quero da minha vida, né? Não abandona nada do que faça a vida atrativa e feliz, porque não é em função desse momento que a gente precisa se permitir, né? Na verdade, é uma grande oportunidade de aprender a viver um pouquinho diferente. E avançando um pouco, já vou te liberar aí, Roberta, para falar, né? Eu sou falador, gente, professor, né? E avançando um pouco, né, a gente pega transtornos de ansiedade, status depressivo, o próprio estresse, né, que é ligado a variáveis situacionais. E normalmente a conta vem para onde? No trabalho, né? Por isso que a gente pega saúde mental no trabalho. Porque o adoecimento no trabalho, ele também se configura como uma das doenças mais incapacitantes que a gente tem hoje. E é engraçado porque até 5, 10 anos atrás, isso não era evidência, no Brasil pelo menos, embora no mundo já se estivesse falando. E os dados do INSS mostram que nos últimos 5 anos, doenças mentais têm sido a quinta causa de afastamento no trabalho. Então, quer dizer, é preciso pensar, né? É preciso olhar para o meu autocuidado, é preciso promover o despertar de consciência, inclusive entre os pares, né? Só que quando a gente fala em saúde mental do trabalho, no trabalho, né, a gente está falando de um lugar que tem condições específicas. E aí a gente sabe que as teorias que trabalham com saúde mental, elas vão trazer essas características do sofrer à própria formação de vida do trabalhador. Então, o que eu estou querendo dizer? O adoecimento não é do trabalho, o adoecimento é do trabalhador, ele é meu, por exemplo. Quando eu vivencio situações de uma determinada forma. E aí, por isso, eu chamo a atenção de vocês para a psicologia da virtude, né? Que é a psicologia da felicidade. Então, uma situação de cobrança intensa, ela pode ser subjetivada como um desafio imenso, um crescimento quando eu venço essa oportunidade de ser desafiado. E para outra pessoa, ela pode ser subjetivada como uma grande dificuldade na vida. Então, nessas habilidades a serem desenvolvidas, vale a pena olhar para essa questão e se lembrar que o adoecimento é nosso. Então, eu participo do desenvolvimento disso em mim. Eu opto por agregar essas características do meu trabalho ou da minha vida e depois, sem perceber, eu começo a me comportar em função dela, né? E olha que coisa interessante, porque a gente está evoluindo de transtornos de ansiedade
e ligando eles ao trabalho, porque o trabalho toma conta imensamente da nossa vida, não é assim? A gente passa 8 horas no trabalho, depois a gente passa mais 8 pensando o que vai fazer amanhã. Até que chega, né, o estado de esgotamento, que é o que a gente chama de burnout, né? Burnout vem tipo de queimar fora, porque vem do inglês, que representa a exaustão física, emocional, aquela angústia extrema por estar num lugar e não conseguir se libertar daquelas condições estressantes. Mas, ao mesmo tempo que esse conceito surge também a necessidade de um olhar consciente para essa relação e para entender que nós, como seres biopsicossociais, carregamos um pouco de cada coisa da nossa vida em todos os momentos. Então, eu convido vocês para acolher como a empresa está fazendo agora. Até achei muito bonito da empresa de vocês promoverem esse encontro dessa forma, né? E por isso grato por participar com vocês. É muito importante promover conscientização e é muito importante colocar aqui no nosso pensamento 2 palavras importantes: cuidar e ouvir. Porque quando eu cuido de mim e aí eu estou apto a cuidar de quem está à minha volta, né? Porque ser cuidado também é um estado de muito carinho, muito acolhimento, que demonstra amor pelo outro e a capacidade que a gente tem de ser diferente na vida. E quando a gente ouve muitas vezes por si próprio, já é terapêutico. Então, às vezes o meu colega, ele está seguro para compartilhar comigo, né? Ele quer compartilhar comigo. E às vezes uma escuta atenta, uma escuta calma, mesmo que não precise repercutir nenhum conselho, mas só de escutar e entender que a dor dele é diferente da minha muitas vezes, ou até a forma de ver o mundo é diferente da minha, já vai promover um encontro entre pessoas que participam de um mundo em transformação. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é: cuidem e acolham. E se puderem usar outras 2 palavras, seria confia e entrega. Porque quando você confia em você e nas coisas de bom que o mundo está colocando para você, e entrega o que tem de volta, fazendo um filtro, não aceitando que aquilo te pertence, para o universo, você vai ver que o mundo só abre coisas boas e que nós podemos transformar essas coisas todas que a gente vive em vivências mais prazerosas, né? Aqui a gente tem na clínica um grupo terapêutico que se chama a Clínica do Trabalho. Então a gente trabalha alguns encontros, né, com profissionais que vivem isso, porque lá a gente cuida, a gente ouve, a gente acolhe e a gente ressignifica. Então, ressignifiquem sentimentos, pensem como estão aproveitando essas conexões de vocês, inclusive as físicas e de amizades, e como vocês também estão tirando um tempo de vocês para transformar cada dia mais a vida em felicidade. Se for para juntar alguma coisa, que seja felicidade e dinheiro, né? Não precisamos juntar aspectos negativos da vida. Não é, Roberta? É isso mesmo, Renato. Você falou muito bem, você conseguiu colocar nessa fala tudo que é preciso realmente para que a gente possa cuidar da saúde mental. O que eu tenho a acrescentar no que você disse é em relação à prevenção desse adoecimento, o que a gente pode fazer, como você mesmo ressaltou, a questão da autorresponsabilidade, do autocuidado, isso é extremamente importante. Porque muitas vezes as pessoas ficam pensando, esperando dos outros, que os outros façam por eles, e não querem ter a autorresponsabilidade. Não, eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar das minhas coisas, eu preciso olhar para mim. Fico esperando isso, criando essa expectativa de que o mundo vai fazer isso por eles, e não é assim. Então, o que eu sugiro para vocês é relaxamento e meditação de extrema importância, porque você vai trabalhar a questão da respiração, que é muito importante. Que vocês tenham um sono satisfatório, um sono que seja reparador de fato. Atividade física, parece até clichê isso, né? Um bom sono, uma boa atividade física, alimentação, mas é a verdade, né? Nós precisamos disso mesmo. Nós somos uma plantinha que precisa de cuidados, que precisa dessas coisas mesmo.
fazer o que gosta, procurar desenvolver novas habilidades, ou seja, como você falou, considerar novas possibilidades. Por que não? Eu não posso começar um curso de uma coisa que eu tanto queria quando eu era criança ou na adolescência, uma coisa que você pensava antes em fazer e desistiu por alguma questão da vida ou deixou para depois. Por que não retomar isso, retomar esse sonho? A questão de solidariedade. Hoje se fala muito numa questão do novo normal. Mas eu penso que tem coisas que não deveriam ser novas. Por exemplo, a higiene, ela deveria ser uma coisa comum, desde sempre. Só que agora a gente está vivendo uma questão que a gente tem que enfatizar, se preocupar muito com a higiene e a questão da solidariedade, pensar um pouco no próximo, se tem alguém, um idoso, um familiar que precisa de ajuda, que precisa que você vá fazer compra por ele, para a questão de a gente ter que se manter mais em casa. Então, pensar no outro não deveria ser, na minha opinião, uma questão do novo normal, mas que fosse o normal desde sempre, né? Todavia, eu penso que se solidarizar com o próximo também é uma questão que ajuda muito a prevenir o adoecimento mental. Remodelar relações. Com essa questão de confinamento em casa, de isolamento social, a gente tem se aproximado muito dos nossos familiares, tendo que ficar mais tempo em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, tendo que ajudar as crianças a fazer tarefa, tendo que conciliar o trabalho em casa, para quem está trabalhando em casa, com outras questões de casa, e pode haver sobrecarga. Então, refazer, reconfigurar tudo isso se faz muito importante, porque pode ser que surjam muitos conflitos, e isso pode trazer muitos danos, né? A gente sabe que pode trazer separações, muitos problemas. Então, eu penso que a gente aproveitar esse momento e fazer o melhor e tirar o de bom, tirar um bom proveito disso é muito importante também. O autoconhecimento, como você já havia dito, Roberta, né, se faz muito importante. deixa eu só aproveitar esse momento aí Oi. que você falou do autoconhecimento. Nós temos uma pergunta para o Renato. O Eduardo Parreira perguntou assim, Renato, já que você tocou no assunto de autoconhecimento e como ele é importante para nós, como que a gente consegue fazer isso? Quais são os hábitos que nós, né, como pessoas, deveremos mudar, deveremos trazer para a nossa vida para a gente poder conseguir trazer esse autoconhecimento? Olha, o objetivo final, inclusive, de qualquer psicoterapia é o autoconhecimento. Por ora, quando você busca isso, eu vou te ensinar, então, a pensar em algumas coisas. Quando algo te incomodar, olha, diga para você assim, para e espera. Por que eu estou fazendo isso? O que está me levando a fazer isso? Né? Como faço o que faço e por que faço o que faço? Tá? E isso seria uma dica para começar a pensar em termos de como eu estou me relacionando com né? Então olha para você e olha para você e olha muito mal-humorado quando alguém me cobra dessa forma. Então, alguém me cobra dessa forma. Gente, o que eu ganho com isso? Muda a minha vida com isso? Como eu passo a agir quando eu sou cobrado? Como eu passo a agir? Deixa eu experimentar algo diferente, porque aí aos pouquinhos você vai treinando um pouco mais essa habilidade de ver, porque como a vida vai nos corrompendo, às vezes a gente fica muito reativo, não é verdade? Eu lembro quando eu acabei de formar, eu ficava muito irritado quando eu estava com fome. E um dia eu aprendi que bastava eu parar e pensar um pouco mais e ver que eu estava muito ocupado, não tinha tido tempo de comer e me antecipar. E assim eu acabei me prevenindo um pouco dessa irritação. Então isso não é nada difícil de fazer. Às vezes está muito no que está próximo da gente e a gente acaba sendo muito reativo frente a isso. E aí, em especial, Eduardo, exercita isso para você. Dá um grito olha a sua volta e avalia o que eu ganho.
pegando isso para mim. Porque a cobrança, por exemplo, ela está no mundo, ela não está em nós. Ela vai existir. Mas nós vamos optar por pegar o melhor dela e efetivamente cumprir o nosso papel nesse mundo. Né? Então, a dica inicial que eu tenho é essa, porque a partir do momento que começa a dar certo uma coisinha pequena, você vai vendo que você não fica naqueles vícios comportamentais. E aí, ao invés de ser corrompido pelo mundo, você acaba dono do próprio destino. Então, eu pergunto para vocês, joguetes do mundo ou donos do próprio destino? Eu opto por ser dono do próprio destino. Vai, ótimo. Roberto. Excelente, então. Aqui nós temos outra, Roberta, agora, da Nice. Bom, acho que é isso mesmo, Nice. Já que você estava falando agora, Roberto, sobre essa questão do novo normal, né? Da gente estar se readaptando à rotina, a estar trabalhando de casa, né? Ter um tempo diferenciado, focados. E aí ela coloca assim para nós. Neste momento, estamos vivendo uma readaptação da rotina. Passamos a maior parte do tempo focados na tela do computador com o home office, com aula à distância, contato olho no olho cada vez menor. Isso pode ser um gatilho para a ansiedade? Como se adaptar nessa nova rotina, cuidando da saúde mental, permanecendo a maior parte do tempo sozinhos? Quais as dicas que vocês passam aí para nós? Tá desligado seu microfone, Roberta. Com certeza, sim, é um gatilho, um grande gatilho para a ansiedade. Essa questão da perca do contato, do olho no olho, do contato tátil também, o distanciamento de pessoas queridas, do abraço, dessa questão social em si. Uma forma de se cuidar nessa situação é aproveitar o que nós temos, infelizmente, nesse momento que a gente tem, ou felizmente também, é o contato virtual. Seria uma boa solução. O que você acha, Renato? Olha, eu acho incrível a oportunidade que a gente está tendo de reconstruir saberes e reconstruir forma de viver. Então, eu penso que estar sozinho fisicamente não é se sentir sozinho. Né? Concordo com tudo que você pontuou. E eu convido vocês a pensarem também que quando eu me deixo sentir sozinho, aí eu passo a me sentir cada vez mais assim. Então aproveita e lembra que você tem grandes oportunidades, né? Oportunidade de se cuidar, de manter uma rotina do autocuidado. Então, por exemplo, levanta, arruma, faz a unha, corta o cabelo, faz a barba, faz uma comida gostosa, faz uma comida saudável e entende um pouco do prazer que tem em viver um pouco com você nesse momento e que você ali pode muito bem se encarregar de cuidar também de você, porque você é o melhor presente que o universo te deu, né? E uma dica, eu vou desafiar vocês até, um dia ou outro, do nada, lembra de mandar uma mensagem para um amigo conhecido, um elogio, uma palavra de gratidão. É tão bom quando a gente do nada, né, se sente presenteado com uma lembrança de alguém. Então pensa um pouco nisso e aproveita a oportunidade de ter mais tempo para você nesse mundo conectado e busca variabilidade, busca o melhor que você pode fazer ali dentro e as melhores conexões que você pode estabelecer, que com certeza você vai ver que vai dar para aproveitar muito bem esse tempo, cumprindo tanto a rotina de trabalho quanto uma rotina de cuidado com você mesmo. A dica que eu dou é essa. É uma excelente dica. Nós que estamos nessa rotina aí, nessa vida diferente, agora a gente precisa primeiro pensar na gente e depois estar pensando no próximo também, né, Renato? Isso daí que você falou agora
Eu acho muito interessante e eu procuro aplicar também, eu como pessoa procuro aplicar isso de vez em quando na minha rotina. Pega um amigo lá que você tem tanto tempo que você não conversa com ele, simplesmente manda uma mensagem, oi, tudo bem, tô com saudade, ou simplesmente faz uma ligação, né? Isso daí já é um diferencial, né? Você já pode tornar a vida da outra pessoa diferente naquele momento, né? Bom, nós temos aqui uma outra pergunta da Roseli. A autossuficiência também está ligada ao autoconhecimento? É de quem, Roberta? Responde ou responde? Oi? Pode responder se você quiser. Olha, eu acho que a autossuficiência não está muito ligada ao autoconhecimento. Você pode até, na minha opinião, achar que é autossuficiente, todavia nós somos seres sociais. Então, a gente precisa desse contato, a gente precisa, sim, do outro, a gente não vai estar o tempo todo pensando, eu me satisfaço, sou suficiente a mim mesma. Você pode até ser em alguns aspectos, mas em outros não. Então, ser totalmente autossuficiente, na minha opinião, não é um autoconhecimento. Precisa ser explorado um pouco mais, precisa se entender melhor e perceber isso de fato, que você também precisa dos outros. Tá desligado, Renato. Tem que aprender a ligar aqui. Achei ótima essa pergunta, né, para a gente pensar uma coisa importante, né? Na nossa história, nós somos muito criados para nos preocupar conosco, com o nosso futuro, com o que eu vivo, e a gente é treinado para, muitas vezes, minimizar, inclusive, o sentimento do outro. Né? Então, quantas vezes o nosso colega fala para a gente assim, nossa, estou muito preocupado, briguei com a minha namorada. Aí você fala assim, nossa, mas você tem 2 meses de namoro, eu tenho uma esposa, tem 10 anos e não estou preocupado. Então, a gente é muito criado para medir o que o outro sente pela minha forma de ver o mundo. Né? Então, quando a gente fala essa palavra de autossuficiência, eu convido vocês até a pensarem um pouco sobre as relações que estabelecem. Porque agora isso chama muito a nossa atenção, porque a gente ficou meio fechado e a gente perdeu até reforço do mundo, né? A gente perdeu aquele colega que está perto, que elogia, que gosta da gente, conversa, que dá atenção. Mas eu dou atenção também. Eu sei falar das pessoas que estão à minha volta. Eu me preocupo com as pessoas. Às vezes eu estou com as pessoas fisicamente, mas eu também não estou vivendo a experiência de estar com ela. Então, eu desafio a vocês também, nessa semana, viver um pouco dessa experiência de estar e se preocupar com o outro da forma que conseguirem. Né? Às vezes o outro ele não precisa ser um palco para o meu brilho, mas ele precisa ser um ponto do encontro, porque tem um provérbio chinês que fala que uma alegria compartilhada se transforma em dupla alegria. E uma tristeza compartilhada se transforma em meia tristeza. Vamos exercitar para experimentar? Converter um pouco mais, né, um sentimento só de que eu posso, eu sou bom, que eu acho que é um sentimento bonito, para a minha missão, que é maior nesse mundo também. Eu acho que a gente aprende a viver até de forma mais completa, sem desqualificar o valor, né, das pessoas que constroem muita segurança, que constroem muita responsabilidade, que conseguem lidar bem com isso. A psicologia positiva, ela tem estudos que demonstram que vale a pena ser feliz, porque você adoece menos e você se recupera melhor quando entra, inclusive em doenças que trazem consequências aversivas e de difícil recuperação, como as crônicas. Então, ser feliz é um empreendimento bom. Diminui chance de infarto. Se tem infarto, melhora a recuperação e diminui recaída futura. Aumenta a imunidade, o sistema imunológico funciona melhor e, nesse caso, em casos de doença como o câncer, você se recupera também melhor. Então, há evidências que é um bom empreendimento. Pensem nisso e empreendam isso. Eu, enquanto psicólogo, né, também clínico,
eu recebo pessoas que optam por muito tempo buscarem o sofrimento, e é muito difícil chegar nesse ponto, né, até de um encontro terapêutico, porque tem muito estigma, né? As pessoas acham que é um contexto de doença mental, como se fosse incapacitante. E não é. Se conhecer não faz mal a ninguém, né? Se o Brasil permitisse o mundo, todo mundo poderia fazer psicoterapias e buscar um atendimento qualificado, porque isso não faria mal, só ajudaria a gente a entender e crescer, pessoal e profissionalmente. Falei demais. Falei demais. Não, só acrescentando uma coisa ao que você falou, Renata, existe muito esse estigma mesmo de pensar quem vai ao psicólogo, quem vai ao psiquiatra é louco, e não é assim. Como você falou, autoconhecimento não faz mal a ninguém, até trata as outras coisas, até abre os horizontes, então existe essa dificuldade da nossa cultura, não só aqui do Brasil, mas no mundo, de que quem vai ao psicólogo, quem vai ao médico psiquiatra é louco, quem precisa tomar medicação é louco, então não é assim, né? A gente deve acolher essa questão, saúde mental é importante, sim, como você falou no início, a gente tem uma tendência só a olhar para a doença, a gente tem que olhar para o bom também, que é a saúde em si, não só no aspecto mental, mas toda a saúde, toda a questão da saúde do ser humano, né, a qualidade de vida, a gente tem que valorizar essas coisas. Aproveitando o gancho aí, então, eu queria fazer uma ponderação. Desculpa te cortar, mas só para fazer uma ponderação aqui nos meus minutos finais. Como você falou, diz que é uma coisa que eu sempre explico para os meus alunos, né? Então, olha só, vamos explicar isso da saúde mental, ó. Pega essa linha, certo? Quando eu tenho um nó, na vida, a gente vai se corrompendo, você vai construindo nós. Eu vou fazendo nozinhos aqui. Imagina que é a saúde mental. Um dia tá tão grande que aqui começa a causar dor, problema. Eu não consigo mais isso aqui. Imagina que seja consentimento, eu não consigo mais isso aqui. Aí tá incomodando demais, aí você faz o quê? Você fala assim, eu vou no psiquiatra. Eu vou no psiquiatra. Psiquiatra é médico. Então eu vou no médico, eu tomo um remédio, como se fosse um elixir do autoconhecimento. Eu tomo um remédio. Aí o que o remédio faz? Ele ajuda isso aqui, ó, não doer. Você não vai sentir, como se fosse anestesiar a dor, tá vendo? E por que o nosso trabalho é multidisciplinar hoje? Porque a diferença é que na psicoterapia, através da busca do autoconhecimento, eu vou aprender a desatar esse nó e tudo vai ficar bem, porque eu aprendi a desatar o nó. E aí eu vou aprender a viver sem ele e a não promover mais nós amanhã ou depois, né? Porque até só medicamento, por isso que a gente é multidisciplinar, que até se eu tomar só o medicamento, chega um dia que ele perde o efeito aqui no meu nó. Mas como eu aprendi a desatar, não dói mais. E eu tenho uma vida próspera e feliz. Perfeita analogia. Obrigado. Muito bom. Já aproveitando, então, aí essa fala agora, a Anais colocou também que o comentário foi perfeito, né? Que é muito importante a gente ter empatia, ser um bom ouvinte, e a alegria compartilhada é uma alegria redobrada, né? Ela parabenizou aí, doutor Renato, pela fala também, né? E a Roseli tem uma outra pergunta com relação ao que estávamos falando anteriormente sobre o autoconhecimento. Se o autoconhecimento, a gente que tem muito autoconhecimento, não torna a pessoa um pouco individualista? Responder, né? Tá desligado. Tá desligado. Ai. Se ela é individualista porque tem autoconhecimento, convido ela a buscar um pouco mais isso. O indivíduo, ele aprende a olhar, até estrategicamente, essa coisa de mudança comportamental é muito estratégica, a olhar um pouco mais e mediar essas relações. Agora, essa coisa, ser individualista, ser autossuficiente, às vezes são conceitos
que a gente escuta a palavra e não consegue ver o que você faz, entendeu? Então, quer dizer, será que o individualista aqui pega o serviço e faz? Porque se for, talvez é uma virtude, entendeu? Não fica sobre o rótulo, a gente não gosta muito de rotular, porque às vezes a gente não permite entender o que ela faz. Então, busca entender o que você está chamando disso, e busca ver, é possível potencializar isso, busca potencializar, porque quanto melhor eu me construo, mais bem sucedido pessoalmente, profissionalmente, financeiramente eu me torno. É um ótimo empreendimento. Bom, pessoal, nosso tempo está esgotando, viu? O Renato, ele tem um compromisso agora, tem que se ausentar. A gente agradece muito, viu, Renato, pela sua participação aí. Tá? Muito obrigada em nome da SEAGRE, em nosso nome, viu? Foi muito válida. Pena aí que a gente não tem mais umas 2, 3 horas, né? E sim, as perguntas foram muito interessantes. Então, com certeza, valeu muito para a gente. Nós temos mais 15 minutinhos aí, pessoal. Dá para a gente discutir mais um pouquinho. Só para me despedir, então, para vocês poderem continuar. Peço desculpas por estar saindo, mas aqui também a vida é muito dinâmica. Tem uns compromissos ainda. Me coloco à disposição. Esse é um tema que daria para conversar por horas e para fazer vários encontros sobre isso. E ressalto primeiro, né, a gratidão por estar aqui conversando, conhecendo vocês, e a importância de se colocar isso na mesa no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio. E acreditem, às vezes, muitas vezes, ouvir é um grande remédio. Ouvir o colega, ouvir o amigo ou qualquer pessoa. Os indicadores de suicídio no Brasil, inclusive, mostram muito despreparo em ouvir. Né? Em torno de 80% das pessoas que cometem suicídio no Brasil, elas passaram por uma consulta com um profissional não especializado da área de saúde mental 6 meses antes, pelo menos, de cometer o ato. Então, chamo a atenção para vocês do cuidado, do ouvir, que às vezes isso salva o dia do outro. E aí, para agradecer, né, agradeço a vocês que estão aqui comigo, foi um prazer estar com vocês. Agradeço você, Roberta, pelo contato, Grupo SEAGRE, e o Rogério, que é meu amigo de longa data. Abraços e ótima discussão aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigada. Bom, pessoal, deixa eu só ver, tem um microfone ligado aqui. Bom, nós temos várias perguntas, entre elas, assim, Roberta, tem 2 aqui que eu acredito que seja no mesmo sentido. Deixa eu só fechar o seu aqui, tá dando eco. Bom, a Rayane Carla pergunta o seguinte: com a rotina do home office, casa, família, filhos, como priorizar os cuidados com a saúde mental? E o Paulo Victor fala assim: quais são as ferramentas que vocês indicam para o gerenciamento do tempo? Então, acredito que esteja interligada, né? Que um dos propósitos aí, primeiramente, é a gente gerenciar o tempo para conseguir colocar tudo em ordem, né? Bom, é isso mesmo. Você poderia repetir novamente, Soiane, a primeira pergunta? Sim, claro. Com a rotina do home office, casa, filhos, como priorizar os cuidados com a saúde mental? Bom, como priorizar a questão da saúde mental? A gente pode começar pensando da seguinte forma, que nós, no home office ou fora do home office, o trabalhador em si, ele trabalha sob pressão. Né? A pressão é importante para manter a produtividade, para alcançar as metas, só que, como também em uma panela de pressão, é necessário ter uma válvula para poder equilibrar isso aí, porque senão uma hora explode. Como o doutor Renato havia dito, a gente pode fazer muitas coisas, né? A primeira coisa seria um autoconhecimento, saber de si o que te traz prazer, o que te deixa mais tranquilo. Eu também acrescento a questão de intervalos.
um tempo, você tira, vai ao banheiro, respira, 5 minutos que sejam. Eu penso que isso também traz muitos benefícios. A segunda pergunta a respeito de estratégias de gerenciamento do tempo, não é isso? Isso mesmo. Planejamento. O planejamento, ele se faz muito importante, não só um planejamento diário, mas a questão do planejamento semanal, se possível, um planejamento mensal, observando, equilibrando aí a questão do trabalho, a questão da atividade com filhos, a atividade com o marido, a atividade com a esposa, a atividade sozinho, né? Então, eu penso que equilibrando isso é muito importante. Tá, vou fazer mais uma aqui. É da Indianara. Procuro sempre me dispor ao próximo, ligar, mandar mensagens e demais. Mas fico frustrada quando não ocorre reciprocidade. Estou procurando lidar com isso, mas vejo que às vezes me faz mal. Alguma dica para me ajudar com essa situação? O microfone. Realmente isso pode acontecer, essa questão de você dar-se e não receber. Então, a primeira coisa a se fazer é dar-se a si mesmo. Então, primeiro você cuida de você, primeiro você dá a você esse amor, essa atenção, e para depois você dar para o outro. Porque se acontecer, nesse caso, do outro não responder, não à altura que você precisa, ou que você acha que você esteja esperando, você não vai se sentir dessa forma, frustrada. Então, o segredo é você dar-se a si mesmo em primeiro lugar. O pessoal resolveu participar agora, né, Soiane, tá? Temos aqui vários comentários, várias perguntas também. Deixa eu ver aqui uma outra. O Fernando, ele colocou assim: creio que para desatar os nós do nosso cotidiano é parar e olhar para dentro, reconhecer a sua criança interior, curar e abraçá-la e caminhar junto, apoiando um ao outro, para que seja mais leve a nossa caminhada nesse planeta, nessa vida. Eu acho que é isso que você colocou agora, né, Roberta? A gente tem que se amar, a gente tem que se olhar, a gente tem que se cuidar, né? E se a nossa pessoa estiver bem, com certeza a gente vai estar passando isso para outra pessoa, para a nossa família, para os nossos amigos, né? Isso mesmo, Márcia. Inclusive, tem uma analogia muito interessante, a questão da máscara de oxigênio. Quando a gente viaja de avião, tem lá a aeromoça explica lá pra gente, né? Que primeiro, você coloca, em caso de problemas no voo, você coloca primeiro a máscara de oxigênio em você, para depois você ajudar outra pessoa que está do seu lado. Então, isso serve para a gente primeiro. Porque se você estiver sem oxigênio, como é que você vai ajudar o outro? Você também vai desmaiar, você não vai conseguir ajudar, né, a você mesmo e nem o outro. Então, cuidar de si é uma forma de também cuidar do outro. É isso mesmo. E nós temos comentário aqui da Keila. Quando se tem autoconhecimento, empatia imediata, porque você quer todos que façam parte da mesma conexão. Temos também o Felipe Verzotto, que deu a dica de um livro aqui, um livro muito bom, é O Poder da Autorresponsabilidade. Então, assim, ele falou que leu, né, e que é muito bom. Então, fica a dica do Fernando aí, pessoal. Viu? Você poderia repetir novamente a pergunta? Eu não compreendi direito da conexão. Foi só um comentário. Sim. Tá. Tudo bem. Ótimos comentários. Muito bem, Fernanda. A autorresponsabilidade é muito importante mesmo. E quem que é o autor do livro? Será que ele responde? Você lembra aí, Fernando?
Vamos ver aqui, esperar ele responder. Bom, nós temos aqui vários comentários, o pessoal está elogiando bastante a live, diz que esse assunto é bastante útil para nós, né, para a nossa vida, para o atual momento agora. Pena que dura pouco, né? Pena que o nosso tempo aí é pequeno, né, Suiane? A gente não tem muito tempo para estar falando sobre o assunto, mas depois a gente pode também estar vendo a possibilidade de fazer novas, né, Suiane? Fazer novas lives com esse mesmo assunto. A Keila respondeu que o autor do livro é o Paulo Vieira. Ok. Bom. Pode falar, Cia. Eu ia falar justamente se você quiser finalizar. Sim. O que eu tenho a falar a respeito disso é que a gente não deve pensar em saúde mental somente nesse mês. É um mês escolhido para ser chamado a atenção em questão de relação à prevenção do suicídio. Todavia, a gente tem que pensar nisso todos os dias. Né? Eu me coloco à disposição, caso vocês precisem em outras épocas. Nós temos também o Janeiro Branco, que em relação é um mês específico de atenção à saúde mental. Também, que vocês da CIPA podem utilizar para poder chamar atenção novamente, porque nunca é demais. A questão do suicídio é muito, muito séria. É questão de saúde pública, é questão de um problema muito complicado, porque traz muitos custos, a gente quase não se ouve falar, existe muito estigma em cima disso, as pessoas pensam que não falando a respeito de suicídio, a respeito desses problemas de saúde mental, e tudo isso vai desaparecer, e não é assim, a gente tem que se abrir para poder acolher essas questões, para poder ouvir o próximo, para poder ouvir a si mesmo, para poder desestigmatizar todas as questões e facilitar a comunicação, facilitar com que as pessoas que estejam tendo problemas consigam ter um caminho mais claro, um caminho mais com mais possibilidades, porque a pessoa que pensa em suicídio, na verdade, ela não quer morrer. O que ela quer? Ela quer acabar com o sofrimento e ela não está achando outro caminho para ela, então não estou achando uma outra solução, não estou conseguindo ver uma outra possibilidade, então o jeito que eu tenho é morrer. Mas se ela encontrar abertura em outras pessoas, se ela encontrar a possibilidade de ser ouvida, de ser acolhida, sem preconceito, ela vai considerar isso sim. Então, parabéns para vocês, parabéns pela iniciativa, parabéns para a empresa. Eu agradeço muito o convite, Márcia, Suiane, e estamos sempre aqui, precisando. Obrigada, né? Obrigada aí pela participação, Roberto, o Renato também, que já se foi, mas foi muito bom, imagino que tenha sido bastante esclarecedor aí para todos nós, né, para todos nós da empresa, e que possamos, né, Suiane, repetir esses eventos, essas lives, assim, que nos ajudam bastante. Com certeza, porque, assim, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, então acredito que tenha sido de em suma importância para todos. Muito obrigada, Roberta, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho aí com a gente, sua atenção, e, assim, foi excelente. Pena que a gente não tem mais tempo mesmo para poder, né, estender, mas foi de suma importância, viu?